שפוך חמתך על הגויים אשר לא ידעוך, ועל ממלכות אשר בשמך לא. 12 de maio de 2018. Ensino profundo da visão de 11 de maio de 2018. A repentina separação de luz e trevas enfatiza para a Igreja a hora da preparação. Parte 2. Profeta David O'Rourke. Eliyahu Anavi, Eliyahu Atishbi, Eliyahu, Eliyahu, Eliyahu Agiladi. Precious people, Povo precioso, now I would like to slowly agora eu gostaria de bem lentamente navegar para dentro do coração da mensagem de hoje, o coração desta mensagem. the dark, As trevas, tremendous dark, estas tremendas trevas que o Senhor me mostra. He plunges me into the Ele dark. me mergulha nas trevas e é claro que acontecem muitas atividades intensas lá dentro, muitas ações The errands of God. para cumprir a missão de Deus. Mas antes de examinar estas trevas, o livro de 1 Tessalonicenses 1:10 fala muito claramente com esta igreja. Ele instrui a igreja através desta profecia, para que ela possa se preparar muito, muito bem, povo amado. 1 Tessalonicenses 1:10, ele diz: e para esperar dos céus God from heaven. o seu Filho, o Filho de Deus, que vem do céu, aquele a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Cristo Jesus, o Senhor, que nos resgatou da ira futura. Então, novamente, mesmo que estas trevas sejam a nossa conversa desta noite, a igreja, em sua criação, nunca foi projetada, destinada para entrar nestas trevas. E é por isso que a sabedoria e o conselho que o Senhor dá neste mergulho repentino da luz para as trevas é muito decisivo nesta hora, povo amado. Eu sei que eu realmente quero falar a respeito das trevas, mas tenha muito cuidado com isso, porque embora eu vá discutir as trevas e obviamente a mensagem que vem para a igreja da dispensação das trevas, o paredão das trevas, e repentinamente consumiu tudo e não havia mais luz. Não havia mais luz lá. Mas ele diz aqui, em Tessalonicenses 1:10, sem perder o foco, então, 1 Tessalonicenses 1:10, ele diz que a igreja não foi projetada para entrar na ira vindoura. E é por isso que muitas vezes você vê como em Jeremias, capítulo 13, versículo 7, ele chama a angústia de Jacó, significando que será um tempo quando o Senhor agora, de uma maneira muito poderosa, usando os instrumentos e o arsenal que ele já fez descer aqui, vai começar a libertar Israel. Então, será um tempo tremendo e eles vão escapar através de um corredor específico que o Senhor já preparou para eles. Mas ele diz angústia de Jacó. Então, não foi destinado para a igreja. Se você olhar em Apocalipse 3:10, abram comigo em Apocalipse 3, é uma pequena precaução. Antes de eu entrar no tema principal da conversa de hoje, aquela escuridão profunda que ele me mostrou e o que ela diz para a igreja. Qual é o alerta e a mensagem para a igreja? Apocalipse 3, versículo 10. Ele diz, povo precioso, porque você guardou a minha palavra e perseverou pacientemente, eu também te guardarei da hora da aprovação, que há de vir sobre o mundo inteiro para experimentar os que habitam sobre a terra.
Agora, essas são as trevas que eu vou discutir agora. Este momento de maior provação da história da criação será o momento mais violento na história da criação da Terra. Haverá tremenda perseguição, como nunca foi vista desde que a Terra foi criada. O sofrimento e a dor serão insuportáveis, e eu sei tanto a respeito disso. E há uma segunda conversa que eu vou dar para vocês, que aconteceu nesta tarde, antes de eu vir ao ar, onde o Senhor começou a falar. Ele me feriu com sono e começou a falar comigo a respeito da dispensação das trevas que eu vou transmitir para vocês. Eu estava me preparando para vir a vocês a 1h então repentinamente me senti muito cansado e eu sabia que o Senhor queria falar comigo. Então ele me feriu e eu adormeci. E imediatamente ele começou a me mostrar e me levou diretamente à dispensação das trevas. Então algumas coisas que eu quero revelar e esta se torna a conversa de hoje. A conversa de sábado. Isso é maio, mês de maio. É a conversa de hoje, eu vou dizer a data novamente. Maio. Sim. Este sábado aqui. Esta é a conversa de sábado 12 de maio. Então, esta é a conversa de hoje, não de ontem. A de hoje. A de ontem foi 11. Então, 12 de maio, sábado, de 2018. Hoje houve uma conversa novamente. Estava me preparando para vir até vocês, povo amado, a 1h no horário africano. É claro que há diferentes fusos horários. Então, repentinamente, enquanto eu estava me preparando, eu fiquei muito cansado. E o Senhor me feriu. E Ele me levou diretamente e profundamente na dispensação da grande tribulação. Então, houve muitas batalhas tremendas lá, inacreditável, batalhas que eu vou compartilhar com vocês daqui a pouco, incluindo clamar pelo fogo. Deixe-me compartilhar isso com vocês primeiro. Então, o livro do Apocalipse é uma advertência. A igreja, da forma como o Senhor projetou a igreja, a forma como o Senhor criou a igreja, no plano da redenção da igreja, se você examinar a linha do tempo profético de Deus na Bíblia, a igreja não foi projetada para ver esta tribulação aqui, a grande tribulação. E é isso que eu quero trazer para vocês antes de ir para a dispensação das trevas, que é o tema central daquela profecia de ontem, 11 de maio de 2018. Novamente, Apocalipse 3:10, eu vou ler aqui. Ele diz no versículo 10: porque você guardou meu mandamento. Então esta é a instrução exata. Esta se torna uma instrução muito importante para aqueles que não poderão mergulhar na dispensação das trevas. Então a resposta está exatamente aqui. Ele diz: porque você guardou meu mandamento e perseverou pacientemente? Por que o Senhor está falando deste jeito com a igreja? Ele está dizendo que eu sei que será difícil para você sustentar as virtudes da cruz durante o tempo do fim. Quando agora eu estou prestes a vir para a igreja, quando a estação está prestes a mudar, haverá tanto tumulto, tempestade, caos, perseguição, ventos contrários, rejeição, tudo isso, pelos seus esposos, seus filhos, suas famílias, pelos colegas de trabalho, seus chefes, por tudo, pelo próprio mundo. Será impopular obedecer os mandamentos de Deus? É isso que ele diz aqui. Que vai ser mais popular desobedecer o Senhor. É isso que ele está dizendo aqui. E é por isso que você vê no mundo hoje que já é o que está acontecendo. Mas ele diz: entretanto, para aqueles que perseverarem pacientemente, suportarem com paciência, porque você guardou meu mandamento de justiça, de santidade, reverência ao Espírito Santo, adorando somente Jeová em meio ao mundo idólatra, e você perseverou pacientemente, eu também vou te guardar como recompensa. Eu também vou te guardar da hora da provação, a hora da provação, da angústia de Jacó, em outras palavras,
que virá sobre toda a terra para provar aqueles que habitam sobre a terra, aqueles que não entraram no arrebatamento, povo amado. Que advertência tão poderosa para a igreja. E ele diz, na versão amplificada, porque você guardou e manteve a minha palavra pacientemente, perseverantemente e permaneceu firme. Permaneceu firme na lição da minha paciência, com expectativa e perseverança que eu te dou. Eu também, em outras palavras, em troca, te manterei em segurança da hora da aprovação, do teste que está vindo sobre o mundo inteiro, da hora da aprovação e do teste que está vindo sobre todo o mundo, povo amado, para provar aqueles que habitam sobre a terra naquele tempo. E naquele tempo a minha expectativa é de que você não esteja na terra. Você não estará perambulando nesta terra. Você estará dentro da segurança do céu, desfrutando da tremenda adoração do céu, se deleitando na adoração e levantando e adorando ao Senhor, até que as suas lágrimas lavem o seu rosto no glorioso reino do céu, desfrutando da festa das bodas do Cordeiro. Então, por mais que nós realmente vamos falar a respeito das trevas, certamente, a igreja não foi destinada para entrar no reino das trevas. Este não é o plano de Deus para a igreja, que ela veja a ira. Então, posso começar agora a lidar com as trevas, pouco a pouco, e esta será a conversa principal hoje. A tremenda dispensação, o domínio das trevas que eu vi, é marcado por um paredão vertical de trevas e a luz deste outro lado. Mas antes de eu compartilhar isso, eu gostaria de compartilhar com vocês a respeito da conversa que aconteceu hoje, 12 de maio do ano de 2018. A profecia que o Senhor me deu hoje, na hora exata, quando Ele sabia que eu estava vindo falar com vocês. Então Ele me feriu e me levou profundamente para dentro da dispensação da grande tribulação. E naquele tempo, eu fui envolvido, e foi tremendo, eu fui tão envolvido lá, sabendo que eu viria para falar com vocês, as nações da terra. Que maravilhoso! Deus vivo, falando ao vivo para as nações e para a igreja, a noiva de Cristo. Agora, hoje, povo amado, o Senhor me feriu à tarde. Então, imediatamente após adormecer, eu me vi dentro da grande tribulação. E na grande tribulação foi um tempo indescritível. O tempo mais insuportável que já existiu desde a criação. E em um ponto, eu vejo pessoas que estão se reunindo. E há uma autoridade. Há uma autoridade, é um oficial de artilharia. Então ele reuniu exércitos, ele tem exércitos muito fortes. Então tanta iniquidade começou a aparecer. Há tanta iniquidade agora. Lembre-se que agora a quantidade de iniquidade que você vê neste mundo iníquo é nada comparado em comparação com a grande inacreditável, incomparável, descontrolada iniquidade que vai acontecer na dispensação da grande tribulação. Então, é por isso que o Senhor está usando este tempo para encorajar a igreja, para ajudar a igreja, para estimular a igreja, para aproveitar este tempo, para se preparar muito bem, para que ela não seja achada nesta dispensação que eu vou descrever. É um tempo de grande escuridão na terra, na qual o Senhor me mergulhou nesta tarde novamente, e esta é a segunda vez que o Senhor falou em um espaço de 28 horas, amados. Talvez 48 horas.
Essa é a segunda vez que ele fala a respeito da grande tribulação. A conversa que nós estamos lidando agora, a grande escuridão, é a tribulação e a grande tribulação. Então hoje ele me leva ao gráfico dinâmico real e detalhado da ação e da missão que o Senhor quer que eu execute lá. Mas tudo que eu vi é que o nível de iniquidade que você vê acontecendo na terra agora, o nível de perversidade que você está vendo acontecer na terra agora, iniquidade e pecado, é nada comparado com a tremenda, inédita, inacreditável iniquidade que eu vi hoje à tarde, quando o Senhor me levou diretamente nas profundezas da dispensação da tribulação e da grande tribulação. Então, a mensagem para a igreja é que ela tem que aproveitar ao máximo este tempo, enquanto o Espírito do Senhor ainda está na terra, enquanto a salvação de Cristo ainda está na terra, enquanto as janelas do céu ainda estão abertas, enquanto o poder do Espírito Santo ainda está ajudando a igreja, capacitando a igreja, facilitando para a igreja atingir este poderoso padrão da justiça. E você pode tirar vantagem disso agora, porque depois vai atingir um ponto sem volta. Nunca, jamais pode ser comparado com isto que você tem hoje. O que eu sei agora a respeito da grande tribulação. E lá dentro hoje, quando o Senhor me colocou lá, e eu vi muita força que eu usei, e algumas reuniões acontecendo, muita iniquidade acontecendo, tremenda iniquidade, era tanta iniquidade e perversidade que estava acontecendo na terra. Então, em um ponto também, lagartos, pequenos lagartos, começaram a se voltar contra os homens. Os lagartos, estes répteis, começaram a se voltar contra os homens. E aquele foi o momento mais imaginável, um tempo muito chocante para se ver. Os lagartos, eu vi alguns deles, são maiores, e se tornaram cada vez maiores, porque eu vi os menores. Enquanto nós tentávamos esmagar os menores, o Senhor me colocou lá para batalhar e combatê-los. E então os lagartos maiores também apareceram. Então, foi um tempo tal, simplesmente inacreditável e insuportável. Mas então, havia algumas pessoas que eram como lagartos. Algumas pessoas que pareciam estar envolvidos neste contexto também. Mas as pessoas eram atormentadas na terra. Havia guerra, eu podia ver guerra também acontecendo. Não era guerra, era perseguição. Eu vi soldados correndo para executar algumas pessoas que estavam adorando a Cristo. Então, o Senhor me coloca lá, e então, Ele nos dá poder a mim e ao outro. Então, nós dois começamos a batalhar lá. E em um ponto, nós fizemos fogo vir sobre os lagartos. E o fogo desce e realmente os incinerou. Então muitos soldados também vêm tentando nos atacar. E então eu me lembro que eu clamei pelo fogo. E o fogo vem e os queima e os mata. E o outro grupo. Então há uma situação que aconteceu lá nesta tarde, quando o Senhor me levou lá no futuro. E há muita correria também. Muitos cristãos estavam sendo perseguidos e executados. Mas há mais detalhes que eu não compartilho agora. Mas no tempo que eu estava me preparando para vir e dar esta poderosa mensagem aqui, sobre a dispensação da luz, que eu vi que está chegando ao fim, e então atinge o paredão da dispensação das trevas, dessas trevas. Naquele tempo, a 1h hoje, no horário africano, foi isso que o Senhor me feriu e me mostrou. Ele me mostrou e me envolveu tanto, clamando pelo fogo. Então era esta a situação que saía
das duas testemunhas enquanto elas se moviam de lugar para outro. Então o fogo veio e foi um momento insuportável. Isso não é nem para se falar para uma gloriosa igreja que vai entrar na eternidade. Mas o alerta é justamente para que você não entre lá. Então eu quero rapidamente examinar essas trevas e lentamente dar a mensagem do Senhor. Eu quero examinar as trevas para que quando vocês verem a gravidade das trevas, então eu poderei entregar a mensagem do Senhor a respeito dessas trevas para a igreja. O alerta, por que você não deve entrar naquelas trevas? Então, o livro do Apocalipse 13, povo amado, não vamos ler tudo, mas do versículo 2 ao 10, isso vai dar uma visão muito clara no que consiste aquelas trevas. Inclusive aquilo que aconteceu nesta tarde, a segunda conversa em 48 horas, quão espantoso, quão urgente é a vinda do Messias. Apocalipse 13, de 2 a 10, vai dar para vocês um pouco de entendimento, um entendimento maior a respeito do que se trata esta dispensação das trevas e por que você tem que evitá-la como igreja, como o povo que habita na terra. Então, Apocalipse 13, 2, ele começa dizendo, versículo 2, a besta que eu vi era semelhante ao leopardo, mas tinha pés como os de urso e boca como a de leão. Ele continua. O dragão, que nós sabemos que é Satanás, o dragão deu à besta o seu poder e o seu trono e grande autoridade. Poder, trono e grande autoridade. Três coisas. Ele dá a eles três coisas. Ele dá o poder para executar a missão de Satanás. Ele dá a eles o trono de Satanás e a autoridade de Satanás. Então você pode imaginar quão feroz. E ele diz, uma das cabeças da besta parecia ter sido ferida de um ferimento mortal, mas o ferimento mortal foi curado. O mundo inteiro ficou maravilhado e seguiu a besta. O mundo inteiro ficou maravilhado e seguiu a besta. Versículo 4. Os homens adoraram o dragão, porque ele tinha dado autoridade à besta. E também adoraram a besta, dizendo, quem é como a besta? Quem pode guerrear contra ela? Versículo 5. A besta foi dada uma boca para falar palavras arrogantes e blasfêmias. Agora vocês podem ver o ponto de atrito entre a besta e as duas testemunhas. Quando eles começaram a falar blasfêmias, então vocês sabem que as temíveis testemunhas vão atacá-los, por isso, atacá-lo e neutralizá-lo. Versículo 5. A besta foi dada uma boca para falar palavras arrogantes e blasfêmias, e para exercer a sua autoridade por 42 meses. E ele continua no versículo 6. Ele abriu a boca para blasfemar contra Deus e amaldiçoar o seu nome, ou seja, para desonrar o seu nome, o seu tabernáculo e os que habitam no céu. Então, três pessoas. Eles demonstram hostilidade contra o Senhor, o nome do Senhor, a casa do Senhor e o povo de Deus. Três alvos. E ele diz aqui, foi-lhe dado o poder. O versículo 7 tem um valor especial, um valor particular para os santos que não querem entrar nas trevas, das quais eu vou falar nesta noite. Foi-lhe dado o poder para guerrear contra os santos e vencê-los. E foi-lhe dada autoridade sobre toda a tribo, povo, língua e nação. Deixe-me repetir o versículo 7. É muito chave para a igreja agora. Para aqueles que estão sintonizados, aqueles que não querem ver a dispensação das trevas, eles simplesmente entram no céu na segurança do Deus Todo-Poderoso. É isso que ele diz aqui.
Foi dado à besta poder para guerrear contra os santos e vencê-los, derrotá-los e matá-los. And he was given authority Foi-lhe dada autoridade sobre toda tribo, povo, language and name. língua e nação. All inhabitants Todos os habitantes da terra will worship the vão adorar a besta. all whose name Todos aqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro de Deus, que foi morto desde a criação do mundo, eles vão adorar a besta. He who has an ear, let him. Aquele que tem ouvidos, ouça. If anyone is to go into captivity, Se alguém tem que ir para o he cativeiro, will go. He will. para o cativeiro irá. If anyone is Se to be alguém killed, tiver que ser morto, a espada, he will be killed. a espada ele será morto. Ei, This calls for patience aqui estão a paciência e a perseverança e a fidelidade dos santos, aqueles que serão pegos naquele cenário. domain, this block, Mas por que é que eu estou trazendo este assunto, este bloco, este tipo de texto? to describe Para descrever o reino e o domínio das trevas que eu vi ontem e hoje. the reason I bring this A razão pela qual estou trazendo isso, povo amado, é porque, em resumo, este texto faz uma descrição muito nítida. it creates a painting Ele descreve nitidamente the dispensation como será a dispensação das trevas que eu vou descrever hoje. Como será? E por que a igreja deve se esforçar? and why today's E por que Christians, hoje os cristãos, why the Christians should strive por to que ensure eles devem se esforçar e ter certeza que eles não têm nada a ver com esta dispensação das trevas que eu vi. Agora vocês começam a entender o que o Senhor falou ontem. by showing me the two Ontem, dispensations. quando ele mostrou as duas dispensações, a dispensação da luz à minha esquerda e o paredão de trevas que repentinamente apareceu e cobriu a terra em um ângulo de 90 graus. The Lord spoke much. O Senhor falou muito. Because he says here Porque ele diz aqui that darkness he que presents aquelas trevas que ele is apresentou, constituted ela é by constituída some actors. por alguns atores. Há alguns atores que entram em cena na Terra. There are some principles Há alguns personagens que aparecem na Terra action on the earth para agir na Terra, in order to exacerbate para facilitar pitch dark e propagar as densas trevas, over the earth. para aumentar as trevas sobre a Terra. Because when the church is taken Porque away, quando a igreja é levada the embora, Holy Spirit too o Espírito Santo também é levado embora. clear now. Então isso já está muito claro agora para todas as The pessoas. appearance of Que darkness o aparecimento das trevas em toda a face da terra somente pode testificar o fato de que a Igreja Santa, a Santa Igreja de Cristo, foi levada embora. E agora nós estamos começando a entender aqui que aqueles cujos nomes foram achados escritos no livro da vida são os que foram levados. E aqueles cujos nomes não foram encontrados não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto antes da criação da terra. Eles vão ficar aqui e vão passar por um sofrimento horroroso, perseguição horrorosa, dor inacreditável, e eles terão que adorar o diabo, a não ser que sejam decapitados. This kind of picture Este tipo de cenário intended to é o que eu desejo mostrar para vocês, para trazer o foco de que vocês devem fazer tudo e qualquer coisa que for possível como igreja, para que vocês nunca, jamais vejam ou participem desta dispensação das trevas que eu vi. Escuridão total, inacreditável. E ele diz, a besta que eu vi era como um leopardo, in his face pés como de leão and a mouth like a lion. e uma boca como de leão. Imagine the Você pode imaginar
animals in the wilderness. os mais ferozes animais da If you selva. talk about the leopard, Se você fala a respeito do the leopardo, world's o most leopardo vicious animal. é um dos animais mais cruéis. O mais rápido, quando ele ataca a sua presa e devora. And for humans, normally the leopard jumps on the head. Enquanto ele devora os humanos, o leopardo normalmente pula na cabeça. Ele puxa as roupas da pessoa e cobre a cabeça, os olhos da pessoa. Takes the clothes from the back. Sorry about Ou seja, ele tira a roupa das costas e pula na cabeça. E normalmente ele tira a roupa das costas e então ele tira. and normally peels that skin and covers it. Normalmente ele descobre, ele tira a pele daquela região e cobre a face. O leopardo é tão cruel, tão inimigo, tão violento, ele não olha nos olhos. Ele normalmente tira a pele da parte de trás da cabeça e ele usa essa pele para cobrir os olhos enquanto ele começa a devorar. Que animal terrível! Que animal maligno, perverso é o leopardo. O leopardo é temido, é cruel, é rápido. Então ele diz aqui que ele se parece com o leopardo. O leopardo é um animal muito maligno. E o outro, os pés como de urso. O leopardo, quando ele ataca, e há muitas vítimas na região, ele morde o estômago e come um pouco, e então corre e ataca outro no estômago. Então ele ataca primeiro o estômago. E quando todos já estão caídos, mortos, aí ele vai começar a devorar. Que terrível, que sanguinário. É o mais violento, o mais violento, o mais cruel, o mais assassino, o mais teimoso, o mais perseverante, o mais assassino, devorador. Ele demonstra grande crueldade, insensível, o animal mais insensível, sedento por sangue, faminto por carne, mau, o mais perverso. E nós também sabemos o que é o urso. O urso é tão mau, ele come até os ossos. Quando o urso ataca, até mesmo o leopardo foge. O urso come inclusive os ossos das suas vítimas. Então o leão é temido, ele é o rei da floresta. O leão pode atacar qualquer animal e comê-lo em plena luz do dia. Até mesmo o leopardo. O leão pode atacá-lo e comê-lo. Então, essa cena que eu estou tentando descrever para vocês, para retratar, apresentar para vocês a dispensação das trevas, no qual o Senhor mergulhou e me apresentou nesta profecia. Esta figura é tão poderosa, porque ela dá apenas uma mensagem: não, não, não. Esta é uma zona não, não. Porque você vê que ele está dizendo que a pessoa do anticristo, quando ele vier, ele vai ser uma combinação. Se ele fosse apenas um leopardo, isso já seria horrivelmente suficiente para fugir, para evitar. Eu sei disso, porque este que fala com vocês terá que confrontá-lo e já o confrontou em cenários diferentes, em ocasiões diferentes, onde o Senhor os levou e os apresentou. E o sério confronto aconteceu, inacreditável, sangrento. Mas ele diz, ele é uma combinação da crueldade, da violência, da perseverança, da constância, assassino, iníquo, mau, devorador, cruel, insensível, faminto como o leopardo. E acima de tudo, ainda mais o urso. E ainda com todas as características acima, uma das bestas mais ferozes na selva, que é o leão. Esta é agora a criatura. Esta agora é a besta. A besta, este é o poder, a autoridade. É a ele que é dado o poder para atacar os crentes cristãos e vencê-los e matá-los. Você pode imaginar? Você não vai querer estar lá. Você realmente não vai querer estar lá. É por isso que várias vezes eu já disse para vocês, o Senhor falou muito claramente dizendo, vá lá e exorta-os, apressa-os para entrar na segurança, na saída de segurança.
porque o tempo vem e será muito horrível. Isto é o quão terrível será este tempo. Feroz, e foi-lhe dada autoridade para vencer e atacar os santos e matá-los. E se você persistir, você vai entender por que todas as nações da terra vão adorar a besta. Todas as tribos, línguas, povos, todos vão adorar a besta e vão cantar uma música. Quem é como a besta? Quem pode guerrear contra ele? Por quê? Por causa desta ferocidade, como você vê, eles podem cantar quem é como a besta. They know that nobody can try. Porque eles sabem que ninguém pode nem tentar. Ninguém jamais tentará. So this is the darkness we are talking about. Então estas são as trevas das quais nós estamos falando. Unbelievable darkness. Trevas terríveis e inacreditáveis. Daniel chapter 7. Daniel capítulo 7, 4 a 6 também fala dessas trevas. Revelation chapter 12. Apocalipse 12, Verse 17 brings out versículo 17, descreve estas trevas. But Daniel Deixe-me chapter ler. 7 verses 4 to 6 Mas also Daniel 7, 4 a 6 também descreve estas trevas. however, Entretanto, para o propósito de agora, Apocalipse capítulo 12, versículo 17, olha o que ele diz. then the dragon Na amplificada. furious O dragão irou-se e enfureceu-se contra a mulher. was furious Então, o dragão irou-se e enfureceu-se at the woman. contra a mulher Went away to e wait saiu para guerrear remainder of contra o restante da sua descendência, who obey os que obedecem os mandamentos de Deus who have e se mantêm fiéis ao testemunho de Cristo Jesus e perseveram nele e são testemunhas dele. Esta é a igreja. Porque Israel é esta mulher e ela foge, ela escapou. again another Novamente, uma outra ilustração para a igreja atual. you should do De que você deve fazer qualquer coisa. Você tem que se esforçar e pôr em prática qualquer mecanismo, qualquer processo, qualquer requisito e ajuste em sua vida para ter certeza que você não veja e não viva para ver esta dispensação de trevas que será totalmente insuportável. Novamente, ele vem para fazer guerra. Ele está virado, furioso. Eu vou ler na NVI. Então o dragão irou-se contra a mulher e saiu para guerrear contra o restante da sua descendência. Ele diz isto, os que obedecem aos mandamentos de Deus e se mantêm fiéis ao testemunho de Cristo Jesus. Esta é a igreja que perdeu o arrebatamento. that fooled around. Esta é a igreja que brincou, When the Lord said que foi desobediente, quando o Senhor enviou as suas duas temíveis testemunhas para começar a trazer a mensagem de arrependimento e preparar a igreja para uma saída segura para a eternidade, estes são os cristãos que discutiram. you the fact that God Como você pode discutir a respeito do fato de que o próprio Deus Pai, na pessoa do Espírito Santo, desceu? Como você pode tentar? Estes são aqueles que foram cegados pelo mundo, dos prazeres deste mundo. A negligência, os prazeres deste mundo, os cegou. E eles estão vivendo um cristianismo comprometido. Eles não estão prontos. Não estão prontos para deixar, renunciar os prazeres da terra, que os enganou e os iludiu, e fez com que a visão deles fosse míopes, para não enxergar além desta dispensação. these are the Christians Estes são os cristãos que continuaram, mesmo quando o Senhor enviou suas duas temíveis testemunhas, eles continuaram vivendo em falsas profecias e falsos profetas, falsos apóstolos que vocês veem na TV cristã, e as mensagens falsas que eles sintonizam lá. A mensagem, não se preocupe, Deus não vai exigir toda esta santidade. Não se preocupe, apenas recebe a graça, só a graça. Você pode continuar assim, mesmo não sendo tanto assim. Se você está morando sem casar com alguém, tudo bem. Se você é gay, tudo bem. Se você, como mulher, com seu vestido curto, está envergonhando o Senhor, criando imoralidade dentro da igreja, tudo bem. those are the preachers Estes são os pregadores e as igrejas que se submeteram a este tipo de ensino. those that never Aqueles que nunca jamais enfatizaram holiness o requisito da santidade
santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ninguém verá o Senhor. Sem santidade, ninguém verá Cristo. Ninguém verá o Rei. Verá o Pai. A glória no céu. Oh, não se preocupe, você está bem com o Senhor, não se preocupe. Esta igreja que você vê na TV, no mundo moderno, você vê ela essencialmente focando nas coisas pequenas, falando de como você deve viver bem na terra, mas ela não está anunciando para eles que o Messias está vindo. E esta é a relevância deste ministério. A igreja adormeceu e teve que ser despertada por este ministério. Caso contrário, este ministério seria irrelevante. E o Senhor nunca jamais é relevante. Nunca. Então você vê que naquela confusão, eles falharam em estar prontos, falharam em se preparar, falharam em receber a pessoa do Espírito Santo e usá-lo para preparar as vestes santas para a festa das bodas do Cordeiro. Então eles correram direto para este vendaval aqui. Eles correram para a dispensação das trevas. As trevas insuportáveis, impenetráveis, inimagináveis, onde ninguém poderia entrar lá. Mergulhada. Apocalipse 6, de 12 a 17. Novamente, eu ainda estou na missão de pintar para vocês o cenário de quão terríveis são as trevas que eu vi, onde o Senhor me mergulhou dentro das trevas 2 vezes, num período de 48 horas. Inclusive, nesta tarde, quando eu estava me preparando para vir a bordo, então ele me fecha e me prepara e me mostra mais para que eu possa vir e falar com vocês e dizer: por favor, não entre lá. Na verdade, eu vi muitas pessoas correndo e eles estavam perseguindo muita gente. Eu vi soldados perseguindo muitas pessoas para agarrá-los e executá-los. Aqueles que tentaram adorar Jesus. Muita correria. E o que me espantou é que até mesmo nas vilas, nos lugarejos, nas aldeias, isso acontecia. Então, Apocalipse 6, 12 a 17 é um bloco de versículos, de 5 versículos, que realmente vão desvendar para vocês uma imagem maior, viva, da tribulação e da grande tribulação, para que nunca, jamais você seja achado lá. Este é o único propósito deste encontro aqui hoje. Esta é a razão pela qual o Senhor deu aquela profecia. É a disposição de amor de Deus para com a igreja. Aquela profecia, o Senhor mostrou um lado sensível, um lado amoroso do seu coração. Deus Pai, o cabeça, Ele expôs, mostrou o lado amoroso do seu coração para com a igreja de Cristo. Então Ele apresentou esta profecia para que a igreja seja muito bem alertada, para que ela possa se preparar. E eu sei que nós estamos a caminho de Barcelona, na Espanha, mas a coisa mais poderosa é que por uma única transmissão todos podem ser beneficiados e podem se preparar para a sua própria eternidade, para o seu próprio bem. Apocalipse 6, povo amado, eu vou ler o versículo 12 até o 17. Ele diz: observei quando o Cordeiro abriu o 6º selo. Ele abriu o 6º selo e houve um grande terremoto. O sol ficou escuro, como tecido de crina negra. Toda a lua tornou-se vermelha como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra como figos verdes que caem da figueira quando sacudidos por um vento forte. O céu se recolheu como um pergaminho que se enrola e todas as montanhas e ilhas foram removidas dos seus lugares. Então os reis e os príncipes, então vocês veem, isto dá um pequeno vislumbre, povo amado, até o versículo 14. Do 12 ao 14 já é suficiente para dar uma poderosa descrição de quão terrível será se você for achado em meio àquela escuridão total, na dispensação das trevas que está vindo. E hoje eu irei muito profundamente nesta mensagem da preparação. Como se preparar
Depois que eu terminar de descrever esta imagem aqui. Então, estas trevas, o que ela representa? Qual é a mensagem dela? O Senhor falou comigo e me envolveu nisso. Há uma situação tremenda que vai acontecer durante aquelas trevas. Então, eu tenho um pouco mais de informação a respeito dessas trevas. Essas trevas é um governante global que aparece. Cheio de tirania, um governante mundial que será implacável. E este governante será sem misericórdia. Sem misericórdia, com poder global. Com opressão implacável. Então se torna o domínio da opressão inacreditável. Tremendo poder global para executar perseguição, para executar cristãos. Um poder idólatra. Durante todo o tempo ele busca a idolatria e vai rejeitar a adoração do verdadeiro Deus. Agora você vê por que haverá um sério e titânico confronto entre eles e as duas testemunhas do Senhor. Porque quando eles começarem a instituir a adoração idólatra, então a coisa mais óbvia é que as duas testemunhas vão atacá-los e golpeá-los no processo de tentar neutralizá-los. Todo este poder tirânico idólatra mundialmente idólatra, com poder de perseguição mundial, um poder global implacável, oprimindo o mundo inteiro, um domínio de opressão. Todos esses poderes eles acumulam e será um único propósito. Será para um único propósito: perseguir os justos simplesmente por causa da justiça deles. Matar os santos justos, por quê? Não porque eles fizeram qualquer coisa, mas simplesmente por causa da justiça que eles possuem. Isso é tremendo, povo amado. Então vocês podem ver por si mesmos agora que grandes e profundas trevas serão. E eu me lembro muito bem que naquela conversa com vocês à noite, quando eu falei com vocês sobre esta poderosíssima profecia, eu dei exemplo. Eu, de fato, dei um exemplo. E o exemplo que eu dei era deste anúncio aqui, de que alguém iria aparecer e anunciar, e alertar, e anunciar que tremendos e terríveis tempos estavam vindo. Por favor, preparem-se. E aquele exemplo que eu usei era de José do Egito. Naquela noite, eu usei aquele exemplo naquela noite. E eu disse que José é chave aqui também. Há tanto aprendizado que a igreja pode ter da vida de José. E eu usei isto como um exemplo resumidamente naquela noite, para enfatizar para esta geração a necessidade para se preparar, porque uma tremenda tribulação, um tempo terrível está sendo anunciado. A necessidade para uma preparação obediente. Povo abençoado. Eu usei a vida de José e eu quero abrir um pouco mais daquela lição que aparece para a igreja atual. Agora que eu vi as duas dispensações. Eu vi a dispensação desta graça, onde ela termina. É o paredão de trevas, um paredão de profunda escuridão. E então a luz desaparece, e quando a luz desaparece, a terra é literalmente mergulhada nas trevas. Eu então vi as duas dispensações. Você pode claramente ver e ouvir aqui que eu estou realmente alertando as nações da terra para se preparar e preparar bem,
para que eles não sejam pegos despreparados, de surpresa. Aqueles que se prepararem bem vão entrar na segurança do céu. E aquelas trevas serão como nada para eles. Serão neutralizadas. Cada pequeno efeito daquelas trevas. Então hoje eu quero começar a explorar essas trevas passo a passo para vocês, examinando a vida de José, que nós vamos fazer agora. E você vê muito claramente que a vida de José, antes de eu falar das trevas, foi caracterizada por rejeição. Uma fase foi rejeição completa, quando ele começou a falar os seus sonhos, os tesouros que Deus havia depositado no coração dele. Rejeição. Então ele foi para a prisão. Primeiro ele foi para o poço e depois para a prisão. E então, ressurreição. Você o vê levantar-se novamente e torna-se o governador do Egito. E você vê que naquele tempo ele pode reconciliar a casa de Jacó no Egito, o lugar onde o Senhor construiu a grande nação de Israel. Mas você vê claramente que o rei do Egito teve um sonho. E muitos são familiarizados com este sonho, que conhecem a palavra de Deus, mas eu vou ler para que todos fiquem na mesma faixa. O rei do Egito teve um sonho. E os sonhos que ele teve são 2 sonhos em uma noite. Quando os 2 anos inteiros haviam passado, significando os 2 anos completos, significando os 2 anos inteiros que José ficou na prisão. Gênesis 41, 1. Ao final de 2 anos, Faraó teve um sonho. Ele estava em pé, junto ao Nilo, quando saíram do rio 7 vacas, belas e gordas, que começaram a pastar entre os juncos, junto às margens do rio. Depois destas, saíram do rio mais 7 vacas feias e magras. Novamente, 7 vacas feias e magras saíram do rio e foram para junto das outras à beira do Nilo. Então, o primeiro conjunto de 7 vacas. Elas são gordas, saudáveis e belas. E elas estão pastando, ocupadas pastando. Mas o segundo conjunto de vacas são feias, esqueléticas, muito magras. E elas estão lá simplesmente observando as 7 gordas que estão pastando. Isso é uma cena incrível, povo amado. As primeiras 7 são gordas, bonitas, elas são saudáveis, elas estão comendo a terra, a grama verde nas margens do Nilo. Então, o segundo conjunto de 7 vacas são esquelésticas, são feias, é como se estivessem em forte seca, escassez, tudo isso. E elas estão simplesmente lá, observando as gordas que estavam se alimentando da grama. Que cena incrível! E as vacas que eram feias e esqueléticas devoraram as 7 vacas gordas. E então Faraó acordou. Faraó tornou a adormecer e teve um segundo sonho. 7 espigas de trigo, graúdas, boas,
single stalk. cresciam no mesmo pé. Heads of grain. Growing on one stalk. Elas cresciam no mesmo pé. 7 other heads Depois of grain delas, sprouted brotaram outras 7 espigas mirradas e ressequidas east wind. pelo vento leste. Se você ler o livro do Apocalipse, você sabe que o vento leste é soprado pelo Senhor. Veio do deserto. Então, este vento veio do deserto do Sinai. You know that the east wind Vocês sabem que o vento leste vem do hálito. No livro dos Salmos ele diz que pelo sopro da sua boca ele libera o vento leste para fazer murchar a colheita. Então você pode dizer que tudo isso foi determinado pelo Senhor, o vento leste. the thin head of grain As espigas mirradas engoliram as 7 espigas graúdas e cheias. Pharaoh woke up. Então Faraó acordou. Been a dream. Era um sonho. In the morning, Pela manhã, his mind Pela manhã, tormented, ele estava perturbado, so that he said for all the atormentado. Então ele mandou chamar os magos e sábios, Pharaoh told os them sábios in do dream, Egito, e lhes contou os sonhos. Mas ninguém foi capaz de interpretá-los para ele. last night. Versículo 9. The chief cupbearer Então, said to Pharaoh, o chefe dos copeiros disse ao faraó: hoje eu me lembro das minhas faltas. was angry with Certa vez, Faraó ficou irado com seus 2 servos e mandou-me prender baker in the house junto of the com o captain. chefe dos padeiros na casa do capitão da guarda. Cada um de nós teve um sonho na mesma noite e cada um tinha uma interpretação. Versículo 12. Was there Pois bem, um jovem hebreu estava lá the conosco, captain of the guard. servo do capitão da guarda. Told him our dream. Nós contamos a ele os We nossos told him our sonhos. dream. And he Nós contamos para ele os nossos sonhos e ele os interpretou para nós, dando a cada um de nós a interpretação para o seu próprio sonho. Versículo 13. E tudo aconteceu exatamente conforme ele os interpretou para nós. I was restored to my Eu fui restaurado à minha posição was e o outro homem foi enforcado. Pharaoh sent a Pharaoh, Então, Faraó mandou chamar José. and he was quickly brought. E ele foi trazido depressa do calabouço. He had shaved. Ele se barbeou e trocou de roupa. He came before Pharaoh. E ele apresentou-se diante de Faraó. Ele apareceu diante Verse dele. 15. Versículo Pharaoh said to 15. Joseph, Faraó disse a José: eu tive um sonho que ninguém consegue interpretar. heard it is said about Mas eu ouvi que você, that quando when you você hear a dream, you can interpret. ouve um sonho, você é capaz de interpretá-lo. Verse 16. Versículo 16. Eu não posso. Não depende de mim, respondeu José a Faraó. God, the God of heaven, Mas o Deus do céu dará ao Faraó uma resposta favorável, significando a resposta certa para o sonho. then Pharaoh said to Joseph, Então o Faraó disse a José: no meu sonho, eu sonhei que eu estava de pé à beira do Nilo, quando do rio saíram 7 vacas, belas e gordas, que começaram a pastar entre os juncos. Depois delas saíram outras 7 raquíticas, feias, magras e esqueléticas. Nunca vi vacas tão feias em toda a terra do Egito. the lean, ugly cows As vacas magras e feias comeram as 7 vacas gordas que tinham aparecido primeiro. but even after Mas, mesmo depois de havê-las comido, tell ninguém poderia dizer had done so, que elas tinham comido, they looked just as ugly. pois continuavam tão magras e feias como antes. Então eu acordei. This is Pharaoh's dream. And Então, Joseph este é o sonho de Faraó, e você vê José dando glória para o Senhor em primeiro lugar. Este é o sonho que Faraó teve. Povo amado, Joseph is a razão pela qual José
José é capaz de interpretar o sonho é muito poderosa. Porque José vem do Senhor com uma preparação muito importante do Senhor. O Senhor o prepara para este momento. Ele o estabelece esta cena. E você vê que a razão pela qual eu li esta poderosa escritura para vocês, é para que a igreja, neste momento, encontre-se em um lugar muito similar a este. O mesmo lugar exato. A igreja agora encontra-se no mesmo lugar. Por quê? Porque naquele tempo o Senhor estava alertando, o Senhor estava dizendo: há esta dispensação de abundância, da graça. Então, depois dela, vem a dispensação da tribulação, do sofrimento, de tribulação, escassez, privação e falta. E esta é a mesma mensagem que o Senhor está dando nesta profecia de 11 de maio do ano de 2018. E a razão, deixe-me dar a interpretação de José primeiro, antes de chegar na mensagem para a igreja. Como Deus está alertando esta igreja, cuidado agora, esta é a sua temporada de graça, mas ela vai acabar. E há várias instruções importantes e preparativos e nuggets de sabedoria que a igreja precisa receber a respeito deste assunto da preparação. E hoje nós iremos profundamente neste assunto. A razão pela qual José pôde interpretar este sonho, os dois sonhos, e os magos, e os feiticeiros, e os bruxos, não conseguiram interpretar este sonho, povo amado, é porque neste sonho, em um ponto, há 14 vacas. Então, o cálculo disto derrotou os magos. Eles não foram capazes de calcular e resolver esta equação, porque em um ponto, há 7 vacas belas, gordas, saudáveis, normais, lindas, maravilhosas, estão comendo lá, enquanto que as 7 vacas, magras, feias, esqueléticas, estão lá só observando as outras. Foi isso que realmente confundiu todos os magos que eles enviaram, e eles não conseguiram, não teve como. Eles não puderam interpretar este sonho, eles tiveram que ir ao Senhor agora. E quando você vê a interpretação de José, povo amado, José diz a Faraó que os dois sonhos são os mesmos, é um único sonho. Eles são um sonho. Os dois sonhos não são diferentes. Ele diz no versículo 25, ele diz: então, o sonho de Faraó é um só, e são o mesmo. Deus revelou para Faraó o que ele vai fazer. As 7 vacas boas são 7 bons anos. As 7 vacas boas são 7 bons anos. E as 7 espigas de trigo são boas. Também são 7 anos. Eles são a mesma coisa. Eles são a mesma coisa. Trata-se de um único sonho. As 7 vacas magras e feias que surgiram depois das outras são 7 anos. Da mesma forma, as 7 espigas mirradas, queimadas pelo vento leste, são 7 anos. Serão 7 anos de fome. Eles são um. Eles são um, povo amado. Foi aqui que ele derrotou os magos. Porque você vê que ele disse: os 7 anos de abundância, as primeiras vacas saudáveis e as 7 vacas esqueléticas e fracas e as 7 espigas cheias
And the 7 E as 7 espigas mirradas são uma. É sempre a mesma coisa. É isso que ele diz aqui. Eles são todos um. Não são 4 situações, mas uma única situação. And he goes on in verse 28. E ele continua no versículo 28. Exatamente como eu disse a Faraó. Deus mostrou para Faraó aquilo que ele vai fazer. 7 anos de fartura estão para vir sobre toda a terra do Egito. Mas depois virão 7 anos de fome. Then all the abundance Então todo o tempo de fartura do Egito será esquecido. Porque a fome arruinará a terra. A fome que virá será tão rigorosa que a fartura não será mais lembrada na terra de tão rigorosa que é. Versículo 32. A razão pela qual o sonho veio a Faraó de 2 formas é porque a questão já foi firmemente decidida por Deus. firmly decided by God. Firmemente decidida por Deus, e Deus se apressa em realizá-la. The reason he A was razão given pela the qual twice. os sonhos foram lhe dados 2 vezes, God has e decided. também ele diz 2 vezes, é porque Deus já decidiu. From verse 31 says, A versão amplificada diz, e a, and the plenty versículo 31, e a abundância será desconhecida na terra following famine. por causa da fome que haverá depois, porquanto será gravíssima, Severe. gravíssima. But the dream was sent O twice to sonho Pharaoh. veio 2 vezes a Faraó, e as 2 formas indicam que esta questão, Indicates a qual this thing which God esta indica que esta questão, a qual Deus se apressa em realizar, já foi totalmente preparada e estabelecida e decidida por Deus. Agora tem que acontecer. most is verse 33, beloved. O mais importante agora é o versículo 33, amados, deste ponto em diante. Look for a discerning man. Porquanto agora, Faraó, previna-se e procure um homem entendido e sábio, e ponha-o sobre a terra do Egito. Que Faraó também estabeleça supervisores para recolher 1/5 da colheita do Egito durante os 7 anos de fartura. Food of those good years. Eles deverão recolher todo o alimento que puderem nos anos bons que virão e fazer estoques de trigo que, sob o controle de Faraó, serão armazenados nas cidades para alimento. Então, se eu fosse você lendo a Bíblia, o versículo 35 é o que eu vou pegar nesta noite. Se eu fosse você lendo a Bíblia, baseando neste alerta que veio ontem, de 11 de maio do ano de 2018, quando o Senhor me mostra a dispensação da graça, a luz, as vacas gordas e a das trevas, as magras, ao mesmo tempo, significando, alerte a igreja, alerte as nações da terra, que a dispensação da dificuldade e do sofrimento, o domínio das trevas, a dispensação da iniquidade está vindo. Diga para eles se prepararem. E se eu fosse você me ouvindo, o versículo 35 é o que eu vou pegar, é o que eu vou tirar. Versículo 35. Porque ele diz: All the food eles deverão recolher tudo o que puderem destes anos bons, desta dispensação da graça. Eles devem fazer estoque, em outras palavras, construir estoque e trabalhar duro agora para reservar destes anos bons que estão vindo. now, the good years. Estocar agora, que estamos nos anos bons, e fazer estoques de grãos sob o controle de Faraó, significando guarda. Em outras versões diz reserva. Again, he says here, if you look at the New American Novamente ele diz aqui, se você ler a versão na New American Standard, ele diz que eles recolham todo o alimento destes anos bons que estão vindo e estoque os grãos. Ele está falando sobre estoque, reserva, para alimento na cidade sob a autoridade de Faraó e que eles protejam. Se eu fosse você, eu grifaria a palavra proteger, defender, estocar, guardar, proteger. I would keep that. I would underline that. Eu guardaria isto. Eu grifaria estas palavras, povo amado. In the good years, De que nos anos bons, você tem que estocar para si mesmo reservas.
Reservas de justiça. Eu já me adiantei, deixe primeiro acabar isso. E depois eu vou para o próximo, vou chegar na igreja. Ele diz, façam um estoque durante os anos bons, os anos de abundância. Armazenem para si mesmos, reservas. Para vocês mesmos, reservas. E guarde nas outras versões, na América Standard, ele diz, proteja. Não perca. Não perca. Proteja para não perder. Hey, vamos ver o que é que a versão amplificada diz. E a abundância será desconhecida na terra por causa da fome que virá depois, porquanto ela será gravíssima. Versículo 32. O sonho veio 2 vezes a Faraó e em 2 formas. Isto indica que esta questão, a qual Deus se apressa em realizar, já foi totalmente preparada, estabelecida e decidida por Deus. Tem que acontecer. 33. Portanto, agora, Faraó, previna-se e procure um homem discreto, entendido. Procure um homem discreto, entendido, competente e sábio e ponha-o sobre toda a terra do Egito, como governador do Egito. E o coloque sobre a terra do Egito como governador. Faraó também deve fazer isso e estabelecer supervisores sobre a terra do Egito para recolher 1/5 da colheita do Egito durante os 7 anos de fartura, ano após ano. Versículo 35 é o que nós precisamos. Essa é a sua escritura. Eles deverão recolher todo o alimento que puderem nos anos bons que virão e fazer estoques de trigo sob o controle do faraó para armazenar alimento em armazéns fortificados nas cidades, povo amado. Então a minha pergunta para a igreja é essa: você tem guardado a sua reserva, o seu tesouro em armazéns fortificados? Nós vamos chegar nisso, povo amado. Mas primeiro, vamos lidar com esse cenário do alerta. O que aconteceu depois do alerta? Então vocês veem que este é um quadro muito lindo, povo amado, que o Senhor traz aqui a respeito da interpretação do sonho que foi estabelecido pelo Senhor. O próprio Senhor orquestrou o sonho, porque Ele queria exaltar José em um lugar específico, para que ele fosse capaz de construir a grande nação de Israel a partir daqui do Egito. Lembram-se da promessa que Ele deu para Abraão de que ele construiria a grande nação de Israel, a grande nação de Israel no Egito. A promessa já tinha sido dada para Abraão de que os descendentes dele desceriam ao Egito e lá uma grande nação seria construída no Egito. Israel seria construída no Egito. A nação de Deus, o povo do Senhor, o povo da aliança do Senhor. Então, novamente, você vê muito claramente aqui que a razão pela qual José foi capaz de interpretar. Vamos olhar a interpretação antes de nos mover para as lições para a igreja. A mensagem para a igreja deste tempo presente, que também está sendo confrontada com o alerta de que tempos terríveis estão vindo. A grande tribulação, o grande sofrimento e a grande tribulação, tudo isso está vindo. Nós vemos que José fala com o rei, com o faraó, e ele diz para Faraó: olha, estes 4 conjuntos de sonhos são um. Em outras palavras, eles se sobrepõem um ao outro. O primeiro conjunto de 7 anos, de vacas saudáveis e gordas. Novamente, agora você pode colocar embaixo os 7 conjuntos de vacas magras, esqueléticas e feias.
Então você as sobrepõe, significando que aqueles 7 anos estão atrelados juntos, eles acontecem ao mesmo tempo. Quando os anos de abundância começam, os anos de fome também começam. Hey, que interpretação poderosa do Senhor! E ele diz, embaixo você também coloca as 7 espigas feias e as saudáveis. Então você tem um conjunto de 3, como um armazém de andares. Você pode desenhar barras. Uma barra representa as vacas gordas e bonitas, a próxima barra se sobrepondo exatamente, significando 7 vacas esqueléticas feias, e embaixo novamente o terceiro agora, as 7 espigas cheias e saudáveis, e novamente embaixo agora, os 7 anos onde não há nada, improdutivo, escassez de fruto, de produção, de grão. Então você tem este bloco de 7, um acúmulo de 7, todos eles, 7. Todos começaram juntos, e é por isso que José mostra para o rei de que todos esses sonhos são um. Eles falam uma única coisa. Eles são o mesmo, eles são um. Por quê? Eles agora são uma transposição de 4 blocos. E então, isso durante o ano de abundância, e aí, então, 4 blocos durante os anos de escassez e fome. Por quê? Porque José disse para o rei, isso é essencialmente o que o Senhor está dizendo. O Senhor está essencialmente dizendo que quando os 7 anos bons começaram, a fome também começa, tem que começar, para que o Egito seja salvo. Para que o Egito seja salvo. Quando os 7 anos bons, representados pelas vacas saudáveis, as vacas saudáveis e as espigas saudáveis, o grão saudável. Quando estes dois, as 7 vacas saudáveis e os 7 grãos saudáveis, quando estes 7 anos começaram, as 7 vacas esqueléticas e feias e as 7 espigas mirradas, sem grão, aparecerem, elas devem começar ao mesmo tempo. Para que o Egito seja salvo. Para que quando os anos de abundância chegarem, os egípcios têm que começar a encher a fome. Esta é a única forma de sobreviver na tribulação. Que enquanto você está na dispensação da graça agora, vocês têm que começar a sentir o impacto da grande tribulação e da grande tribulação que está sendo anunciada para fazer você se preparar, para que você se prepare. Aleluia! Ele diz, caso contrário, não há como sobreviver. Você vai mergulhar na grande escuridão que eu vi, a escuridão inacreditável que o Senhor me mostrou. Você vai mergulhar diretamente nela. Ele está dizendo que quando os 7 anos de abundância começarem, eles essencialmente se sobrepõem. Eles se sobrepõem de tal forma que os anos de abundância são sentidos, mas não tanto, porque eles estão guardando ativos. Há tanto grão, não há dúvida a este respeito. Mas esta abundância de provisão agora foi sobreposta pelo sentimento, pelo conhecimento da seca e de privação, escassez e fome que estão vindo. Então os 7 anos de abundância já foram cobertos, sobrepostos com escassez e fome, com privação e sofrimento, com tribulação e sofrimento. Hey, é por isso que eles estão vivendo em abundância, porque o estoque de grão é tão alto como a areia do mar globalmente. Mas ele está dizendo
que eles viveram em constante temor do futuro. Eles temiam e diziam: se eu não me preparar bem, eu vou sofrer, economizando o tempo inteiro, estocando o tempo inteiro. Ele diz: aquelas reservas, é isso que importa na grande tribulação. Para que quando o alerta veio e você começou a construir a sua reserva, povo amado, reservas, você começou a construir reservas quando o alerta veio. Aleluia! E ele está dizendo que os 7 anos bons, então com abundante colheita, a superabundância foi alcançada. Havia aquele que tinha o Espírito de Deus, que os ajudou agora, José, a desenvolver reservas e construir armazéns protegidos, silos protegidos, bem guardados, reserva de tesouro que você vai preparar do outro lado, para que você não sinta a repercussão, as consequências e o terror, o perigo da tribulação, da fome. Então, as reservas foram recolhidas. Então, eles estavam vivendo 7 anos de abundância, mas eles também estavam vivendo a fome também. Eles já estavam sentindo o efeito da fome, porque o tempo inteiro eles estavam vigiando que a fome está vindo, antecipando a fome, estavam alertas, estavam preparados, eles estavam prontos. Eles estavam sempre na expectativa de que aquele tempo iria chegar. Em antecipação da fome que estava vindo. Eles não estavam lá apenas 2 deitados, dormindo, despreocupados. Foi isso que salvou o Egito. Acumulando reservas e protegendo as reservas, vigiando, e outras versões dizem guardando. Aleluia, guardando. Como é poderoso construir reservas. O livro de Hebreus, capítulo 11, versículos 21 e 22. O Senhor levanta José como um daqueles exemplos de fé, no qual a igreja precisa confiar. É por isso que eu trago isto para vocês hoje. Hebreus 11, 21 e 22, povo amado. O próprio Senhor exalta José, a atitude de José, aquele poderoso encontro no qual José foi colocado. O Senhor o exalta. O Senhor exalta José como um daqueles campeões da fé que a igreja precisa imitar. Um dos heróis da fé. Prepare o caminho. O Messias está vindo.